Como que funciona esse tal de Return to Home, esse tal do RTH? Isso daí é a tal da funçãozinha que a turma fala que quando o drone perde sinal, essas coisas, ele volta sozinho. Mas eu te pergunto, e se você configurar esse negócio errado, o que, que vai acontecer? Será que o drone sabe que você fez zica ou não? Ou seja, se você configurar, por exemplo, a altitude de Return to Home para 500 metros, o que será que acontece? Será que o drone sobe, desce e volta? O que será que acontece? Aguenta aí que nesse 460 eu vou te explicar e se nós vamos ver o que acontece quanto a isso. Só que antes de começar, pensa o seguinte, a turma não fala que o drone vai fazer um monte de coisa no futuro e tal? Você já pensou um drone bombeiro? Sim, aquele drone que leva mangueira e tal, mas além disso, a turma inovou e ampliou um pouquinho esse conceito. Dá só uma olhada, que legal essa ideia. Viu só que top? Não é só levar mangueira não, ele leva canhão que vai atirar bolas de água, sei lá o que é aquilo lá de espuma tal, resgatar pessoas e tudo mais. Esse daí é claro, para quem não sabe, isso daí é fake, tá? É um vídeo computacional que foi feito no computador, mas nada impede da gente ter um negócio desse no futuro. E antes de começar esse 460, dá só uma olhadinha nas imagens do voo que o Benê fez na cidade de Sales, aqui próximo a São Carlos, aqui ó, perto de Bebedouro, Barreto, esses lados lá. Ele foi dar uma voltinha, fez um voo e mandou para mim. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente começa esse 460 para falar desse tal do RTH. Reforga seu Benê, hein? Sentadão com o pezinho na areia aí na beira da água, só curtindo um voo de drone. Vamos começar então, gente? Gente, eu sou o Zé Mário, tô aqui em São Carlos. E cadê? É cenário novo, essas coisas aqui, eu ainda me acostumo aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Esse daqui, ó, é o 4 minutos e 60 segundos. Informativo mais que diário sobre, peguei aqui, ó, sobre drones, aeromodelo, essas coisas que voam e tudo mais. Lembrando que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você. É só entrar aqui no canal que sempre tem um vídeo novo, tá? Bom, eu fazia vídeos no banheiro, para quem não sabe ainda, e tem esse estúdio outro auxiliar que tem esse chroma key aqui. Não é estúdio de cinema, por isso o chroma key não é aquelas perfeições assim, ó. Você vê minha mão assim, a turma ainda fala, Zé Mário, parece que você tá de luva e tal. Isso daí é tal do efeito, para poder colocar esse fundo dessas coisas, essas imagens passando e tal, mas não é aquela perfeição de cinema, já vou avisando aí, tá? Mas vamos lá então, gente, sem perder muito tempo, o seguinte, deixa eu botar meu fone aqui, para mostrar para você a dúvida que nosso amigo mandou, já vai se apresentar, já vai falar tal, de como funciona o RTH. Vamos explorar esses detalhes aí, e ele mandou uma dúvida. Se você está com alguma dúvida, algum questionamento, quer fazer dúvida, comentário, sugestão, quer falar bem do Zé Mário, quer mandar beijo para a sogra, o que você quiser, pega o seu celular, grava um vídeo, só lembra de começar assim, oi Zé Mário, aqui é tal de tal cidade e tal, e
você quer falar o seu negócio, quer falar, mandar beijo pra sogra e tal, e depois você fala, manda sua dúvida, o que for e tal, manda para mim no WhatsApp, meu WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo, pode mandar que assim que der eu edito e tal, vou responder, ou respondo para você se der já na hora, ou senão você manda que ao longo do agenda aqui das coisas do Zé Mário aqui, eu vou me programando e vou te respondendo. Então vamos lá, um vídeo que eu recebi sobre o tal do Return to Home, que quem mandou foi o Marcelo. Fala aí, Marcelo! Zé Mário, boa tarde, aqui é o Marcelo, em Balneário Camboriú. Tenho uma dúvida, uma questão para levantar. Se eu colocar, por exemplo, o Return to Home a 500 metros de altitude e desligar o controle, e antes de desligar eu colocar ele para gravar, ele vai continuar gravando, vai subir a 500 metros e vai retornar? Ou quando eu desligar o controle ele vai desligar a gravação também? O que tem para me dizer sobre isso? Zé Mário, boa tarde, aqui é o Marcelo, em Balneário Camboriú. Tenho uma dúvida, uma questão para levantar. Se eu colocar, por exemplo, o Return to Home a 500 metros de altitude e desligar o controle, e antes de desligar eu colocar ele para gravar, ele vai continuar gravando, vai subir a 500 metros e vai retornar? Ou quando eu desligar o controle ele vai desligar a gravação também? Grande Marcelo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos seus questionamentos. E aquilo que eu falo, não tem pergunta besta, não tem coisa, isso daí todo mundo deve saber, não tem problema. Nós estamos aqui para explicar e para conversar com todo mundo, tá bom? Então, Marcelo, primeira dúvida que o Marcelo teve com relação ao tal do Return to Home. Qual que é a definição de RTH? Return to Home, volta para casa, tá? Lembra do ET, Going Home lá, dedinho, tá? É Return to Home. Isso daí acontece em várias situações com o seu drone. Quase todos os drones, vamos falar assim, que transmitem imagem tal, que a gente voa, tem, tá? Se você está querendo começar no mundo dos drones, começa com de brinquedo que não tem Return to Home, tá? E quando tem é Return to China que ele vai tal, mas daí depois a gente conversa tal. Mas um drone da DJI, um drone da Xiaomi, vai esses drones mais modernos assim, tem isso daí. O que é? Quando o drone está voltando, tá lá longe, deu uma zica, caiu, perdeu o sinal, tal, não sei o que, perdeu, tá longe. Ele perde o sinal, ele saca que ele está sem controle, não tem ninguém controlando ele, porque não está recebendo sinal do controle, ele automaticamente, ele sobe até uma altura programada, vira de onde ele veio, para o ponto home, para a casa dele e vem em linha reta. Essa daí é o funcionamento de qualquer Return to Home. Ou seja, guarde isso daí, ó. O drone está voando, ele perdeu o sinal, ele vai subir, ele está programado lá, a gente antes de voar vê esse ponto aí, põe a altura de Return to Home, a altura até que altura que ele vai subir, daí ele vai apontar para a sua casa, que é o ponto que ele decolou tal, e daí ele volta. Pontos para você saber. Antes de, quando você vai voar, na hora que ele decola, todos os drones eles falam assim, home point atualizado. Tem alguns drones mais antigos que você tem que marcar o home point manualmente, apertar um botão, isso daí quase não existe mais hoje em dia. Mas a princípio todos os drones de hoje em dia tem isso daí. Decolou, ele já marca o home point, ou seja, o lugar que ele tem que voltar se ele perder o sinal, se acontecer alguma coisa tal. Então, você está voando lá longe, ele perdeu o sinal, ele aciona o Return to Home automático. Você está voando, você está com preguiça de voltar, senão você está voando para lá tal, você se perdeu, você não sabe para que lado que está a tua casa. Porque quando a gente voa, você olhar lá de cima o céu, não é que nem pista que tem aí para cá tal. Às vezes você pode estar numa floresta, numa cidade, se perder, não achar ponto de referência, você aciona no controle remoto, tem esse botãozinho, você aperta ou no aplicativo você vai acionar o Return to Home. Então não é só quando perdeu o sinal, é quando você aciona, ele vai lá e ele volta para você. Então serve até para isso, quando você se perde ou quando você está com preguiça. Você voa 3, 4 km com o drone lá longe, daí você fala, agora para voltar vou ter que ficar com o stick 2 horas lá segurando para ele voltando. Então aperta o botão, ele volta sozinho, não tem questão tal. Depois até faço um 460 com mais comentários, mais opções que tem no Return to Home, velocidade e tal, depois a gente conversa. Mas com relação às dúvidas do Marcelo, você está voando com o seu drone, apertou, acionou, aconteceu alguma coisa, veio o Return to Home. Se o seu drone estiver gravando, não influencia em nada. Ele vai continuar gravando, ou se ele não está gravando, ele não vai mexer em nada na gravação. Não tem perigo nenhum, não vai fazer nada. Você está voando lá, ele está gravando, ele vai continuar gravando, não tem problema. Entretanto, se você mandar ele ir a 500 metros de altitude, qual que é a diferença de altitude para altura, falando nisso, gente?
Uma, para você entender, é a altura que ele conta, que é a que a gente vê no aplicativo, em relação ao nível que ele decolou. Então, se você decolou o drone daqui, aqui é o 0. Se ele está aqui a 1 metro, é 1 metro de distância do chão, tá? Mas você pega e fala, mas eu estou no pico de uma montanha, ó, tirei minha mão. Daqui até o chão, até o nível do Marceria, tem tipo 600 metros e tal. Isso daí não interessa. O que conta no drone lá é a altura da onde ele levantou o home point. Então, se você está aqui, ó, imagina você decola daqui, meu ombro, 0. Ele vem aqui, ó, altura 0, tá? Que ele está marcando lá o Hzinho, a altura que ele marca lá é 0. Só que você pega e fala, mas daqui do chão, se ele cair, ele vai despencar 500 metros, entendeu a diferença? Mas se você programar a altura para return to home de 30 metros, ele vai levantar 30 metros em relação ao meu ombro, tudo bem? Outro detalhe, se você decola do meu ombro, que eu sou uma montanha, e vem voar aqui para baixo, a altura dele vai ser negativa, tá? A hora que acionar o return to home, ele vai até o 0 e vamos supor que você marcou 30 metros. Daí ele sobe 30 metros e volta, tudo bem? Deu para entender? Essa questão depois a gente volta aqui. Se você marcar 500 metros, o que vai acontecer? Ele vai subir 500 metros, tá? Com relação à gravação, Marcelo, já falei para você, vai continuar gravando ou não, tem, daí continua tal. Mas com relação aos 500 metros, que é o máximo que a maioria dos drones deixa você programar lá, você voar de altura. Embora seja ilegal, tá, gente? A altura aqui no Brasil tal é 120 metros. Mas só para você entender, vamos supor que você colocou qualquer coisa. O que vai acontecer? Ele vai subir os 500 metros, vir em linha reta e descer. Tanto faz 30 ou 500, vai ser assim, ele está programado para isso. Por que funciona isso? Vamos supor que eu só monto... virei montanha hoje, tá chique. Eu sou montanha e você decolou seu drone aqui do chão, aqui é o 0, tá? E a altura daqui do chão até o meu ombro são 500 metros, entendeu? Então vamos supor que você está voando aqui, ó, você vem aqui nas costas, você levanta o drone aqui, sobe os 500 metros, hipoteticamente, não estou falando em termos legais, e você está voando aqui para baixo, aqui nas minhas costas. Se ele perdesse na hora que você for para baixo das minhas costas aqui, e ele voltar em linha reta, ele vai bater nas minhas costas, entendeu? Ó, a altura está aqui, a altura do return to home tem que ser mais alto do que tudo que tem na tua região. Então ele decolou daqui, ó, se ele estiver baixo, que é a coisa que mais acontece, carinha deixa lá 30 metros. Tem prédio que tem 50, 60 metros. O cara vai passar atrás do prédio, daí na hora ele sobe aqui, ó, ele bate, entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Se você está, que nem eu falei para você, você está decolando daqui, se ele tiver, se a hora que você passa aqui atrás, você subiu 500 metros, desceu aqui atrás da montanha, entendeu? Na hora que ele perder sinal, se ele perder atrás da montanha, ele tem que subir o que ele subiu lá para poder passar, e por isso que funciona. Não estou questionando questões legais, essas coisas tal, para você, não estou querendo entrar nesse mérito não, só para você entender o conceito de como que ele trabalha. Ele vai subir, tá? Você pode olhar no manual lá, tem, ele vai subir, vir em linha reta e desce. No meio do return to home, quer parar, quer não sei o que, você pode cancelar, desde que você tenha sinal, você vai conseguir cancelar e tudo mais. Acontece direto, eu estou voando com o drone, ele perde sinal, ou dá uma interferência e tal, ele fica sem sinal no controle, você perde imagem, você fica desesperado. O drone sozinho, ele vai lá, ele entra em return to home, ele levanta e vem voltando para casa. Na hora que ele começa a voltar, o sinal volta. Daí você olha lá na tela do teu celular, no teu aplicativo que você está usando, tá vendo a imagem, já volta falando assim, estou em return to home, ele está voltando. Daí você pode acionar, pegar o comando de novo e controlar e conseguir fazer, tá? Gente, a altura do return to home é uma coisa muito delicada e você tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, só para exemplificar, para mostrar para o Marcelo o que eu estou falando, eu queria mostrar 2 vídeos para você. Vamos lá. Primeiro vídeo é esse daí. Vamos lá, eu estou decolando aí, tá? Ó, eu coloquei a altitude máxima 500 metros e eu vou colocar o return to home para 500 metros, tá? E não vou chegar a 500 metros, já vou avisando e tal, mas vamos ver. Vou decolar o drone, tá bom? Gente, uma coisa que eu esqueci de mencionar. Se você, deixa eu dar um pause aqui no vídeo aqui. Se você tiver a menos de 20 metros do home point, do lugar que você decolou, ele vai pousar, ele não vai acionar o return to home, tá? Tem drone que é 20, tem drone que é 30, daí você olha na tua configuração. Então você decolou seu drone, se você tiver a mais de 20 metros, ele vai acionar o return to home. Se tiver a menos, ele só pousa, tá? Ah, deixa eu voltar aqui e fazer um alerta nisso, gente. Toma muito cuidado com isso para não acontecer com você. Você acabou de comprar o drone, coloca ele no chão, levanta, quase aconteceu comigo no Spark, tá? E eu andei 5 metros para frente assim. Não sei que zica que deu, depois eu discuto isso, mas ele perdeu o sinal. Então ele estava a uns 5 metros de altura e 5 metros na horizontal.
que aconteceu? Perdeu o sinal, ele acionou o Return to Home. Como ele estava a menos de 20 metros, ele não subiu e voltou para mim, ele simplesmente pousou. Então, se você está com o drone aqui, levanta o drone e vai aqui perto de você, menos de 20 metros, que normalmente é o telhado do vizinho, ele vai pousar no telhado do teu vizinho. Toma muito cuidado com isso. Mas, opa, vamos lá. Mas vamos, gente, esse vídeo tá grande que tem um monte de informação para passar para você. Mas vamos lá. Gente, deixa eu mostrar para você então o vídeo que eu fiz aqui carinhosamente. Vamos voltar, que eu pensei que eu tava mostrando o vídeo para você aquela hora. Vamos lá então, ó, decolando aqui, tá? Eu vou mostrar então você estando, ó, 500 metros de altura. E eu tô lá, o Return to Home para 500 metros também. Vamos lá, vamos decolar o drone, andar mais que 20 metros, 30 metros e tal, e acionar manualmente o Return to Home para ver o que vai acontecer com 500 metros de altura. Vamos lá então, ó, eu andei, ó, dá uma olhada ali embaixo, gente, ó, distância 120 metros, tá? Altura 19 metros, tá? Eu já cortei o vídeo aí só para você ver a moral da história, que é o que te interessa aí para saber. Acionei o Return to Home, olha só, ele vira o drone para de frente para mim ali, ó, que eu decolei ali da minha casa exatamente que eu tô ali, e ele vai começar a subir. No caso aí tá configurado para 500 metros. O que vai acontecer? Ele vai subir até 500 metros. Ele vai querer subir até 500 metros, tá? Lembrando aí, gente, que eu esqueci de falar, eu estou usando o Mavic Mini para fazer esses testes, mas qualquer drone seria o procedimento igual, tá? Agora uma segunda opção, até esqueci de mencionar no caso do Return to Home, que é uma terceira ou uma outra opção que acontece de acionar o Return to Home. Quando o drone está voltando, o computadorzinho de bordo dele identificou que o que tem de bateria não vai ser suficiente para voltar. Ou seja, você tem que voltar agora, que senão não vou ter bateria para voltar, tá? Ou é que nem gasolina, você enche o tanque, andou até metade do caminho, a hora que chega na metade ele fala, ó, volta agora, senão nós não vamos ter gasolina para voltar de onde você saiu. Tem as questões de vento e tal, mas que não te falei, eu deixo para depois, que senão não vou ficar louco nesse tanto de informação que tem. Mas a segunda opção é essa. O drone está andando, só que ele só considera na horizontal. Ele sabe que o que ele tem de bateria dá para voltar só até o home point. Então ele fala, ó, tá com a bateria fraca, vamos voltar. Entretanto, a altura do Return to Home está configurada para 500 metros. Ou seja, se da onde o drone está até onde eu estou, tem 100 metros nesse caso aí, o caminho que ele teria que fazer é o seguinte, ele vai ter que subir 500, andar 30 e descer 500, ou seja, 1030 metros. O que ele tem de bateria não dá para fazer isso. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Vamos dar um pause no vídeo aí. O que você acha que vai acontecer? Olha só a situação. Bateria fraca, tá? Eu tô ali, tá marcando que eu tenho, deixa eu ver aqui, ó, 2 minutos e 57 de voo. Eu tenho 13% de bateria. O drone tá a altura de 24 metros e distância de 41 metros da minha pessoa, de onde ele decolou. Ele está configurado para subir 500 metros, que eu te falei. Você acha que ele aguenta a bateria? O que esse drone vai fazer nessa hora aí? Ele, entendeu? Olha só o que ele vai ter que fazer, que subir 500, andar 41 e descer 500. Com 13% de bateria, em 3 minutos, mesmo que ele consiga fazer isso, ele nunca vai fazer isso daí. Então o que vai acontecer? Vamos ver qual que é a programação do drone para você ver, ó, tá? Eu ainda estou até um pouquinho mais longe, para ferrar mesmo, ó. Tá com 13% de bateria, vamos ver o que acontece. Acionei o Return to Home. Ele já está falando que o que ele já sabe, ele já fez as contas lá de bateria de coisa dele, que o que ele tem malemada para ir na horizontal. Ainda ele vai ter que subir 500 e descer 500 metros. Será que o drone é esperto para saber que não vai dar conta de fazer isso? Nesse caso aí não tem jeito mesmo, hein? Não vai conseguir. Olha só o que ele está fazendo, está acionando o Return to Home, tá virando para minha casa ali, para onde eu tô ali embaixo, tá? E olha só o que ele vai fazer, gente. Eu não tô acreditando. Ele está subindo. Ó, aí vento forte e tal, essa mensagem que ele tá dando aí não interfere. Ó, substituição das células da bateria, tal, ele tá falando porque tá quase no descarga ali, ó, 12% de bateria, né? Mas olha só o que tá fazendo. 50 metros, tal. Gente, se eu soltasse, vamos supor que eu tivesse lá, alguém chegou por trás de mim e deu um chute, o controle caiu e quebrou. O drone vai fazer exatamente isso, ele vai subir a 500 metros, tá a prova aí, ó. Ele não para de subir, ó. Agora eu parei manualmente o Return to Home, porque não tinha como seguir isso daí. Ele subiria, ele ia tentar subir a 500 metros, vir. O que acontece se alguém, que nem eu falei, caísse o controle no chão e tal? O drone estava mal configurado, porque 500 metros é muito,
Nesse caso, ele ia tentar subir, não sei se ele ia cair, que diacho que ia acontecer nessa história, mas aí seria perigo. Então toma cuidado com a altura do return to home para se configurar certinho. Você não pode pôr muito pouco, senão ele pode bater em qualquer coisinha na hora de voltar, mas também não pode pôr, vou pôr 500 que não tem perigo de bater em nada. Se você fizer isso, ele, na hora que acionar, ele não contabiliza isso daí para a bateria e ele vai, seguramente você iria perder o drone se acontecesse um negócio desse. Então fica muito esperto nesse detalhe aí, que isso daí é um ponto muito importante para você tomar cuidado. Eu vou voltar depois ao longo dos próximos 460, tudo de acordo com os comentários que você deixar aqui, com relação a isso, para a gente pensar, discutir mais. Eu sei que o vídeo ficou grande, eu falei muita coisa, tem muito conteúdo nisso daqui, mas o Zé Mário é assim, a gente faz uma grandão, depois eu faço os pedaços e tal, mas foi mais para você entender um pouquinho do que é esse return to home, e quem já tem drone, cadê minha mão? Tá aqui. Para você começar a se preocupar com essas coisas assim e ter noção que não adianta só colocar qualquer número lá que dá isso daí, tá bom? Gente, quem puder e quiser colaborar com o Zé Mário, gosta, ajude a manter o Zé Mário todo dia aqui, ó, 8h15 da manhã, entra aqui, ó, zemario.tv/doe. Lá tem 1000 formas de colaborar com o Zé Mário lá, e se você puder, eu agradeço, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração para você, lembrando mais uma vez que todo dia às 8h15 da manhã tem um vídeo novo para você, e você pode colaborar, pode participar aqui do 460. Eu fico aí, tá? Gente, um abração para você e até a próxima! Vira, 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 vira com alguém, vira com o Zé Mário, que ele vira bem. Vira, 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 vira bem, vira com o Zé Mário, que ele vira bem. Vira, 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 vira bem, vira com o Zé Mário, que ele é bom também. Sim, nesse caso ele iria pousar no despencado, porque ele iria subir os 500 metros. Se ele chegasse lá em cima, ele seguramente não iria ter bateria para voltar. Daí a gente ia descobrir se ele planava ou não. Eu gosto do Mavic Mini tanto que eu não iria fazer isso daí com ele de chutar o bode para ver o que acontece nisso daí. Eu não tive coragem de fazer. Quem sabe um dia veja tal, mas deu para você sentir um pouquinho do drama que esse negócio aí da configuração tal. É uma coisinha boba que você fala, vou deixar o máximo pode, o mínimo pode, então você tem que ter noção de que número jogar nessas coisas. Não esquece de clicar no joinha, hein? E para você que está perdido por aqui, clica aí no botão inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho também para receber as notificações.